começando por Pedro Siqueira Neto, advogado tributarista, sócio do Bichara Advogados. Pedro, muito obrigado pela disposição de vir aqui ao estúdio conosco. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite, William. A você e a todos os telespectadores. Daniel Rittner em Brasília, boa noite. Thaís, correndo do Prime para cá. Thaís, a gente fica preocupado com Não você. Não fica, eu chego aqui animadíssima. Caio, boa noite, amigo. Vamos lá, o governo demonstrou hoje grande dificuldade para cumprir o que foi o mantra do presidente Lula assim que ele assumiu. Ele prometeu, em matéria de política econômica, credibilidade, previsibilidade e estabilidade. E essa dificuldade começou com a questão da taxação de produtos importados pela internet. Terminou agora à noite e terminou sem acordo uma reunião de líderes para saber quanto as blusinhas vão pagar de impostos. Isso depois de ter sido decidido na semana passada que seria 20%. Vamos então ao vivo, em primeiro lugar, a Brasília, com nossa repórter Luciana Amaral. Ela tem os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O que a gente viu hoje acontecer aqui no Congresso Nacional é o acordo entre o governo federal e a Câmara dos Deputados ser totalmente quebrado. O fato do relator desse caso todo aqui no Senado Federal, Rodrigo Cunha, ter retirado a taxação de 20% em cima de compras internacionais de até $50, pegou muita gente de surpresa e irritou muitos parlamentares, como você bem disse, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, o Lira, que ligou para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está no Vaticano, para audiência com o Papa Francisco. Já o líder do governo aqui no Senado, Jacques Wagner, fez questão de ressaltar que a retirada dessa taxação do texto, hora nenhuma, teve um aval do Palácio do Planalto. Ele fez questão de deixar claro que isso foi uma decisão exclusivamente do relator Rodrigo Cunha. Eu apurei que o Rodrigo Cunha, ele já tinha sido escolhido para ser o relator da matéria, do projeto, na verdade, antes mesmo da aprovação na Câmara. Então, antes da taxação ser aprovada junto. Quando isso aconteceu, ele ficou extremamente irritado, repensou a decisão. É uma medida extremamente impopular, ainda mais num ano eleitoral. Hoje, então, o Rodrigo Cunha diz que considerou a taxação um objeto estranho ao principal tema do projeto, que na verdade é o programa Mover, uma série de incentivos à indústria automotiva, e diante de toda a situação, o presidente daqui do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma reunião de líderes da casa de última hora, essa reunião que acabou sem acordo. O relator disse que vai mesmo manter o texto sem a taxação. A base governista pode apresentar uma sugestão para alterar o texto e tentar reincluir essa taxação. Já a oposição vai se movimentar para, de alguma forma, desonerar a indústria nacional. Agora, a previsão é que o texto seja decidido, voto a voto, amanhã, aqui no plenário do Senado Federal. E só antes de te entregar, vale também a gente dizer aqui que o Arthur Lira disse que agora o próprio Mover está em xeque, que não se sabe se os deputados vão deixar esse programa de pé, se o projeto tiver que voltar para a Câmara dos Deputados. Volto contigo, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Antes da gente começar a nossa conversa aqui no estúdio e com o Daniel remoto lá de Brasília, nós estamos trazendo para vocês os elementos dessa grande confusão de hoje. Não foi um dia fácil da gente entender, do ponto de vista político e econômico, então nem se diga. Vejam só, na questão de previsibilidade, o governo tornou hoje mais difícil saber como lidar com impostos. Foi por medida provisória e foi como forma de compensar a desoneração de folhas de pagamento de empresas e municípios que o governo mexeu mais uma vez nas regras do sistema tributário, e é lá de Brasília que o nosso Daniel Rittner tem os detalhes. Daniel, contigo. Vamos lá, William. A gente preparou aqui um material, uma arte gráfica para mostrar o que diz a CMP. A MP anunciada hoje logo cedinho, saiu já numa edição extra do Diário Oficial da União. Não tem nada a ver com a taxação dos importados até $50, é preciso ficar claro. Aqui a gente está falando ainda daquela novela iniciada na última semana de 2023, quando o governo decidiu passar por cima do Congresso e reonerar a folha de pagamento, e desde então a gente está vivendo uma briga. Bom, o custo da desoneração da folha foi estimado hoje pelo governo
No caso dos 17 setores da economia, setor produtivo, 15,8 bilhões de reais. E 10,5 bilhões de reais para os municípios até 156 mil habitantes. Total, quanto isso custa? 26 bilhões de reais aproximadamente. Ficou acertado que, para ser mantida essa desoneração, que é a vontade do Congresso, o governo precisava encontrar uma forma de bancar esse custo. E hoje o governo finalmente apresentou como bancar. Até dá uma sobrinha ali, são 29 bilhões. Como se chega a isso? Primeiro, fazendo ali alterações em suma no recolhimento de PIS/COFINS. Primeiro, porque as empresas vêm usando muitos créditos de PIS/COFINS para pagar o que elas devem, não só em PIS/COFINS, mas em IRPJ, CSLL e até contribuições tributárias. Eliminando isso, são 17,5 bilhões de reais. E ali, com o crédito presumido não ressarcível mais, estamos falando só de 8 casos, 8 empresas que adotam essa prática ainda, eliminando as brechas, o governo estima que vai poupar 11,7 bilhões de reais. É daí que banca a desoneração da folha, tal como o Congresso decidiu. A gente vai para os detalhes disso logo mais. Tem mais um elemento para colocar na nossa conversa e ele tem a ver com o que todo mundo sabe. Alguém acha que é simples pagar imposto no Brasil? Pois o governo tornou isso ainda mais difícil. Fizemos a reforma tributária para simplificar, não essa era a grande ideia? Agora ficou mais complicado ainda, e por decisão da área política. A cobrança de imposto sobre herança da Previdência privada mudou para lá e para cá. Confira na reportagem de Pedro Teixeira. Previsto no projeto até esta segunda-feira, o dispositivo que permitia aos estados a cobrança do imposto sobre herança em planos de previdência privada acabou de fora do texto final. A medida permitiria maior arrecadação para os estados. Alguns, inclusive, já recolhem o tributo. Mas as regras aplicadas hoje não são homogêneas e enfrentam questionamentos na Justiça. O objetivo da inclusão, a pedido dos estados, era uniformizar as normas em âmbito nacional. Entretanto, a repercussão negativa da medida fez o governo recuar. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, disse que a exclusão do dispositivo foi decisão da área política do governo. Foi uma decisão de governo. Você vazou uma área que tem uma questão, a área técnica e a questão da área de política. Isso vale em qualquer governo e nesse governo também vale assim. Não necessariamente aquilo que sai da área política é aquilo que a área técnica... O que vale é o texto final. Esse é o texto que está sendo enviado. Ponto, segue a vida. O projeto encaminhado ao Congresso propõe a criação de um comitê gestor para administrar e fiscalizar o imposto sobre o consumo de estados e municípios, chamado de IBS. Até 2028, a União vai arcar com as despesas para a criação e manutenção do comitê. A instância máxima de deliberação será o Conselho Superior, composto por 27 representantes dos estados e outros 27 representando o conjunto dos municípios. Todos terão de ser eleitos e poderão ficar na função pelo prazo de 4 anos. O comitê será responsável por garantir a não cumulatividade dos tributos, evitando um efeito cascata de um imposto que incida sobre outros. Outra atribuição será de interpretar a legislação do IBS de maneira uniforme, além de decisões sobre o contencioso administrativo. Pedro Siqueira, uma das piadas mais antigas que se faz sobre o sistema tributário brasileiro é a seguinte: não se pode jamais chamar o nosso sistema tributário brasileiro de manicômio, porque do manicômio, pelo menos, a gente foge. O que se diz hoje sobre o sistema tributário brasileiro depois dessas 3 contribuições à confusão do dia? Eu diria que o tributarista nunca morre de tédio, mas pode morrer de susto, né? E hoje eu acho que a gente teve mais um episódio em que a gente acordou com mais um susto que está impactando e deve impactar muito as empresas, que é justamente essa medida provisória onde a gente teve essa restrição à possibilidade de compensação de crédito PIS e COFINS. E eu digo que o impacto é brutal
Porque alguns contribuintes, especialmente exportadores, eles utilizam esse crédito de PIS e COFINS, que eles são detentores, então não são créditos, alguns até presumidos, mas eles são detentores desses créditos para poder pagar tributos correntes. E é normal que isso aconteça. São créditos contra a União Federal e tributos da União Federal. Eles não vão mais poder utilizar esses créditos, vão ter que pedir ressarcimento. Mas ressarcimento no Brasil, quando você pede, que deveria ser automático e rápido, demora até 5 anos. Então você tem um problema de caixa efetivo para uma série de contribuintes. Thaís? William, a gente volta para o tema da insegurança jurídica, né? Quer dizer, e uma desorganização da liderança da comunicação de como lidar com a economia brasileira. O Haddad sempre disse que a reforma tributária não é uma reforma do governo, é uma reforma do país. E é uma reforma que você disse que, teoricamente, era vir para simplificar. E ele, do outro lado, quer dizer, ali da porta da fazenda, o que ele está fazendo é, como você disse, complicar ainda mais o sistema tributário. Então, além da insegurança jurídica per se, gerada pelo mérito das decisões, e várias decisões com o intuito de arrecadar desesperadamente, que é o dogma do governo, como você lembrou, tem toda a confusão, quer dizer, a geração de uma percepção de que o Brasil não vai conseguir nunca escapar desse manicômio tributário ou desse cipoal desencapado por força de criação do próprio governo. Quer dizer, é uma loucura o Haddad acabar promovendo o Ministério da Fazenda, acabar sendo o agente promotor da confusão tributária no Brasil. O Pedro nos trouxe um aspecto específico no momento em relação a este dado da realidade, que é a alteração por medida provisória daquilo que as empresas têm como crédito contra a Receita e utilizam para saldar os seus débitos, que são os impostos a pagar, e que agora vai tornar excepcionalmente complicado. A área política tem alguma ideia das consequências disso? Não, William, parece que sobre essa medida especificamente, a medida provisória anunciada hoje cedo, eu não senti, não captei uma movimentação da área política em cima desse assunto, mesmo porque a área política estava cuidando dos outros problemas que a gente vai entrar neles também. Para considerar os problemas do dia. A gente pede desculpas para você que está em casa conosco, nós vamos fatiar um pouco esses assuntos. Foram 3. Nós temos a taxação das compras feitas pela internet, nós temos a alteração de regras do sistema tributário brasileiro, que é esse que estamos abordando agora, e temos ainda mais o terceiro, que é a segunda parte da reforma tributária. Da reforma tributária. Agora, de uma forma geral, se a gente está vendo todos esses outros problemas que a gente vai tratar daqui a pouco, dando os problemas que estão tendo, né, referentes à taxação de compras internacionais, já dá para a gente prever de alguma maneira que haverá também dificuldades e grupos de pressão, né, operando principalmente os exportadores dentro do Congresso Nacional, justamente para tentar modular um pouco as medidas que foram anunciadas. Mas, te respondendo, não senti a articulação política do governo hoje focada nesse assunto, não. Daniel. William, se você me permite aqui, eu queria só pedir uma explicação do nosso participante aqui na roda, e pode me espancar à vontade, tá? Por favor, Pedro, mas pode espancar meus argumentos. Mas é verdade, de um lado eu percebo um problema que nós temos aqui de segurança jurídica e imprevisibilidade. Empresas que não têm certeza nem sobre o passado dos seus pagamentos de impostos. Ok, você estava usando ali, você trabalhava com um sistema de aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS e de repente não vale mais nada disso. Por outro lado, e eu acho importante só a gente ter isso em mente, me surpreende a cada dia o grau de complexidade que nós temos no planejamento tributário das empresas. Eu desconhecia, e de resto todos nós da imprensa desconhecíamos esse uso que se fazia de PIS/COFINS no pagamento de outros impostos. Porque aí a gente vive reclamando da carga tributária que se pratica sobre as empresas brasileiras, um IRPJ de 34%, e aí a gente descobre que não, as empresas não estão pagando o IRPJ cheio, elas estão aproveitando ali o crédito de PIS/COFINS, estão aproveitando outra coisinha ali. Então, ora, como é que de uma hora para outra, assim, pode se cortar 30 bilhões de gasto tributário, que é o que a gente tem defendido também, usar com lupa esse gasto tributário? Como explicar essa contradição?
Porque muito embora a gente chame de um crédito tributário, não é um crédito que veio de graça, é um crédito que ela pagou efetivamente, ela incorreu nesse custo. Então, por isso que ela pode utilizar para pagar outros tributos. O que o governo está fazendo é pedalando a possibilidade de utilizar esse crédito tributário, porque ela não poderia utilizar agora, mas poderia utilizar e teria de volta esse valor quando ela tivesse esse ressarcimento daqui a 5, 3, 4 anos. Então, daqui a muito tempo. O governo está pedalando e, por isso, essa economia desses 30 bilhões que ele teria agora. Então, é nesse contexto em que a gente tem essa alteração e o dinheiro, efetivamente, ele tem um custo no tempo, né? Então, ela está postergando esse recebimento, esse crédito que ela teria direito. Sabe como é que eu leio o que você acabou de falar? É um remendo para garantir a arrecadação a qualquer custo. É isso. É uma pedalada. É isso. Eu falando hoje... Pedalada é uma palavra feia que remete a tragédias políticas. Inclusive do partido que está no poder, né? É dele que eu estou falando. Exato. Agora, hoje conversando com empresários que se assustaram com a medida, uma preocupação muito grande com, por exemplo, disponibilidade de caixa, porque se eles não usavam o caixa para pagar o PIS/COFINS, usavam o crédito para pagar vários outros tributos, agora eles vão precisar usar caixa para isso. Eu acho que aí tem uma questão de insegurança jurídica e tem essa preocupação. E o quanto vocês estão recebendo, já sendo provocados para lidar com esse risco. Agora, eu queria também te ouvir sobre o mérito. Nós discutimos tanto aqui da quantidade de benefícios tributários, da quantidade de possibilidades do que é possível do planejamento tributário fazendo no Brasil. O ministro sempre tenta chamar a atenção para justiças tributárias, correção de distorções. Esse caso não passa por uma correção de distorção? Muito embora essa seja a narrativa do governo e eles estejam tentando aplicar efetivamente isso, no meu entendimento não. Porque é um custo que efetivamente o contribuinte incorreu e é a forma dele reaver esse custo. Se a saída dele não é tributada, ele tem que reaver de alguma forma. E a forma que ele tinha previsto na lei era através dessa compensação. Então, muito embora a narrativa seja nesse sentido, para mim é só narrativa ainda. Agora, doutor, o princípio que basa... Vocês estão sendo provocados para lidar com esse risco? É possível. Acho que como tudo acaba desaguando lá e você de fato tem uma insegurança jurídica e tem um princípio da segurança jurídica, é possível que isso vá para lá. Mas temos sido muito provocados. Então hoje eu diria que mais de 50% das reuniões telefônicas que eu recebi foi sobre isso, dos clientes desesperados. Com a necessidade de eles terem que desembolsar o caixa do dia para a noite. Porque no planejamento que eles fizeram anual, você tinha a possibilidade de compensar, de utilizar esse pagamento, esse tributo. Hoje você não tem mais. Então, do dia para a noite. A minha dúvida, vocês jogaram para o Supremo, mas eu queria jogar mesmo para o Congresso. O mesmo princípio que está regendo toda essa mobilização da taxa das blusinhas, entra, sai. Agora a gente vai falar disso, eu sei disso. Vamos lá. Mas... Você quer antecipar? Vamos embora, vamos Não, eu quero saber se, neste caso da medida provisória, você antevê uma operação política ou grupos de pressão ali atuando no Congresso Nacional justamente para evitar a judicialização a posteriori? Com certeza. Eu acho que hoje teve a nuvem de fumaça que foi a taxação das blusinhas, né? Então, hoje eu não vi essa articulação, mas é provável que isso comece já nos próximos dias. O princípio é o mesmo, né, da taxação? É a mesma coisa. Sim. Vamos à nuvem de fumaça, então, que é o que ocupou hoje boa parte do noticiário. Daniel, o que aconteceu, Daniel? Onde é que o diabo mora nessa questão? Bom, a questão que eu vou abordar, desculpa, eu estou traindo o nosso público. A questão que vamos abordar agora é a da taxação / não taxação de produtos importados via internet. Prossiga, Daniel. Só para complicar um pouquinho mais, dentro de um projeto que trata de incentivos para a indústria automotiva até o final da década, né? Desse ninguém mais está falando, né? Pois é, mas isso só adiciona cada vez mais camadas de complexidade a tudo isso que a gente está falando. É uma loucura completa. Agora, estava todo mundo se preparando para a votação hoje no Senado do texto que já foi aprovado pela Câmara, desse projeto do Mover, do regime automotivo, com o tal do jabuti ali da taxação de 20% sobre compras feitas pela internet, a taxação das blusinhas. De forma completamente imprevisível, surpreendente, o relator da medida, o senador alagoano Rodrigo Cunha, tirou esse dispositivo do texto que ele estava apresentando e isso surpreendeu
Arthur Lira, é preciso lembrar que essa medida tem muitas pessoas, muitos detratores públicos, porque ela é impopular, e aí estamos falando desde o PT, desde a primeira-dama, até gente do PL, da oposição, que também não quer, e muito poucos advogados públicos a favor dessa medida. A indústria e o varejo, sim, mas poucos parlamentares. Só que tem um grande parlamentar que sim, que está bancando o risco ali da medida impopular, que é Arthur Lira. Esse está defendendo. E Arthur Lira estava tranquilo hoje na hora do almoço quando soube pela televisão que o senador estava retirando o dispositivo. Ele ligou para o Fernando Haddad, como você contou, William, o Fernando Haddad lá na Itália, esperando lá a sua audiência com o Papa, e o Fernando Haddad garantiu que não houve interferência do governo. Uma coisa, eu digo, é como as coisas são efetivamente. Outra é como elas parecem que são. E ficou parecendo, no entorno do Arthur Lira, de que o governo sutilmente colocou um dedo ali para tirar, porque é impopular. E isso significa algo que vai muito além desse projeto. Significa quebra de acordo político, de um acordo muito sensível. É aí que a coisa pega para outros projetos, inclusive. O líder do governo no Senado já disse que o governo não tem nada a ver com isso, mas fica um pouco a desconfiança e também um elemento que não é de se jogar fora nessa discussão toda, que Rodrigo Cunha está compondo uma chapa para a eleição municipal nesse ano, é uma questão absolutamente local ali de Alagoas, mas que ressuscita a velha briga da família Calheiros, Renan Calheiros e Arthur Lira. Então, grandes perguntas que está sendo feita aqui em Brasília hoje, em que medida as brigas da República de Alagoas estão interferindo no dia a dia de uma das principais votações do Congresso essa semana. República de Alagoas, para quem gosta de história brasileira, tem mais de 35 anos de tradição. Então, não é nada para ser desprezado, ao contrário, nossa querida Alagoas. Agora, sabemos todos, Caio, pode dar o desconto para o nosso cinismo jornalístico e tudo mais, nada acontece de graça e à toa em Brasília. O que aconteceu agora para pisarem desse jeito no calo do Lira? William, a emenda, vamos só pegar o DNA, puxar o fio da emenda. A emenda foi apresentada pelo Messias de Jesus, que é um senador do Republicanos de Roraima, líder do Republicanos no Senado. Por sua vez, o Republicanos ganhou há 6 meses, na segunda reforma ministerial, na primeira reforma ministerial, um ministério, que é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ou seja, tudo começou a partir de uma emenda de um senador da base, que o Republicanos, muito embora diga... Eu quero ver como é que a gente chega daí nas blusinhas. Sim, vamos chegar... Não, porque aí a emenda do senador Messias de Jesus, que foi acatada pelo senador Rodrigo Cunha, que é do Podemos, certo? De um partido que tem um ministério importante, né? Do Silvio Costa Filho. Esse é um dado. Se a gente olhar o relatório do Rodrigo Cunha, o relatório do relator, ele acatou quase todas as emendas que foram oferecidas, não foi somente essa, ou seja, tinha um modus operandi ali do senador, que é provável candidato a vice-prefeito, na chapa, assim, com o prefeito, e não quer acatar uma emenda impopular. Então, até aqui, jogo jogado. Agora, de uma maneira geral... Você está dizendo que um personagem importante na política regional é capaz, monocraticamente, de alterar um entendimento político abrangente entre executivo e legislativo e causar a confusão de hoje? Se você está dizendo isso, nós estamos perdidos. Não, mas o entendimento... Você já imaginou a bagunça no país? Mas o entendimento foi Palácio do Planalto e Câmara dos Deputados. E aí tem duas bagunças. Executivo. Não, e aí tem duas bagunças. Não, com o Senado não. Aí tem duas bagunças. O Senado, que eu saiba, é legislativo. Aí tem 2 grandes problemas. O entendimento foi Palácio do Planalto e Câmara dos Deputados. Não foi Palácio do Planalto e Senado Federal. Um problema, porque deveria ser tudo amarrado. Então, você tem um problema de interlocução e de acordo político e de diálogo em termos macro, executivo e legislativo. Você teve só com uma parte do legislativo, no caso Arthur Lira. E segundo, você tem um outro problema estrutural em Brasília, que é a falta de diálogo e a competição, e um é mais governista, o outro é mais independente, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. E aí acaba desembocando nisso tudo que a gente está vendo, nesse problema. Agora, eu não colocaria, eu acho que a questão de Maceió é uma questão a ser observada, beleza, é do jogo. Acho que pega mais o Rodrigo Cunha ser candidato a vice-prefeito e não ter que explicar lá na eleição por que colocou, do que uma briga dele com o Arthur Lira, que queria outro vice.
Mas o problema é estrutural de articulação política do governo. E o governo, quando amarrou o acordo com o Arthur Lira, devia ter colocado o Senado dentro, porque era óbvio, até as emas da alvorada, né, como fala em Brasília, sabiam que o texto aprovado na Câmara ia para o Senado. E como se amarra um texto com meio Congresso? Você tem que amarrar o texto com o Congresso inteiro. Só 10 e ele não fez isso. 10, uma coisinha, 10 segundos aqui, que é imperdível, um trocadilho infame aqui, porque, poxa, uma emenda do senador Messias de Jesus, que levou o Haddad a jurar por Deus ao Arthur Lira que não tem nada a ver com isso, um dia antes de encontrar o Papa. Realmente, estamos cheios de trocadilhos de um infames. Partido que tem ministério, um ministério importante, um ministro articulado, que o Silvio Costa Filho é um ministro, é um político, né? Filho de político, é um cara... Deixa eu ver o seguinte, Pedro, foge a nossa intenção colocar palavras na sua boca. De jeito nenhum. A gente quer ver a sua avaliação como especialista num setor. De que maneira é possível o planejamento tributário? Depois do que você ouviu aqui sobre política, eu não estou plantando isso na sua boca, tá? Porque seria muito fácil da minha parte assim, e você acha que pode ter planejamento tributário numa bagunça desse tamanho? Mas enfim, está colocado. O empresário brasileiro, acho que ele planeja até o dia seguinte, né? Porque depois do dia seguinte já muda tudo e é difícil a gente fazer alguma previsão. Mas segurança jurídica no Brasil foi um mito, é um mito efetivamente, né? E é um mito caiu também quando o Supremo Tribunal Federal disse, mais uma vez, que as coisas julgadas inconstitucionais, elas perderiam a eficácia, inclusive decisões transitadas em julgado. E aí eu acho que isso ficou claro e decretado, que de fato segurança jurídica no Brasil é difícil que se tenha e a gente tem que trabalhar com isso, com planejamento e com essa realidade brasileira. Meu doutor, você podia falar que não existe planejamento tributário sem planejamento político? Não? Se você chama isso de planejamento político... Então, justamente, a ausência de um implica na ausência de outro. Thaís. Nós estamos há um mês discutindo esse labirinto provocado pela decisão das blusinhas, que é uma decisão absolutamente simples, de um imposto regulatório, que não é um imposto arrecadatório, que leva a confusão sobre, afinal de contas, quem defende o quê. Nós já tratamos disso aqui, da defesa da indústria nacional ser uma pauta histórica do Partido dos Trabalhadores. Hoje a gente trouxe o resultado do crescimento do primeiro trimestre, das consistências e das inconsistências do crescimento da economia. E o que nós estamos discutindo aqui está absolutamente ligado à capacidade do país crescer, porque se tem uma coisa que o empresário brasileiro não consegue fazer é tomar decisão de médio e longo prazo. Portanto, o Brasil não tem como a gente imaginar que o país vai conseguir alcançar crescimento sustentável de médio e longo prazo, porque nós estamos tratando de medidas que afetam o caixa das empresas, que afetam o investimento das empresas, da indústria nacional. Se é para proteger, se não é para proteger a indústria nacional, acho que é um outro mérito. Mas, assim, eu estou muito impressionada com a capacidade do governo, do Congresso Nacional, com uma reforma tributária absolutamente complexa para ser decidida, está há um mês sem tomar uma decisão decente, correta, simples e rápida. O Daniel está empolgado com uma resposta negativa, que eu não sei qual é. Não, é porque isso que a Thaís traz é gritante. E acho que pior do que o Congresso está debruçado há um mês sobre taxação de blusinhas, desde o dia 29 de dezembro de 2023, portanto há mais de 5 meses, a relação executivo-Congresso está praticamente paralisada em torno de desoneração da folha. Isso é uma agenda que reflete o empobrecimento da discussão política no país. A gente tinha 6 meses aqui, que é tempo sim suficiente para fazer alguma coisa. É tempo para apresentar e ter uma discussão construtiva, possivelmente conclusiva também, sobre a regulamentação da reforma tributária. Não tivemos, não avançamos na agenda microeconômica, por exemplo, que poderia ter avançado governo, Congresso, porque há 5 meses, mais de 5 meses, estamos brigando em torno de desoneração da folha. Tem gente que está dizendo, aqui em Brasília, hoje, no governo, no Congresso, que é uma vitória da boa política. Eu não vejo nada de vitória da boa política nisso. Vejo um bate-cabeça que está consumindo quase um semestre
por muito pouca coisa em termos de produtividade na economia. O que eles chamam de vitória? Da boa política? A construção, né? No final das contas, todo mundo está sentando ali à mesa, provocado também pelo Supremo, para tentar achar uma solução. Agora, 6 meses para encontrar uma solução para desoneração, eu acho que isso reflete um empobrecimento da nossa agenda. Bom, a nossa intenção aqui no WW de jeito nenhum é estragar a noite de ninguém. Mas de hoje eu acho que a gente já provocou um rombo aí nas expectativas de muitas pessoas, mas a gente está lidando com fatos. E o terceiro fato do dia de confusão, Pedro Siqueira, é a regulamentação da reforma tributária. A gente tem ouvido vários especialistas do seu setor, queremos ouvi-lo também a respeito disso. E, digamos, o resumo do resumo que eles fazem é que a regulamentação tem sido, sobretudo, um impulso do fisco contra o contribuinte. Já é o segundo estudo ou projeto, como é que eu deveria chamar projeto, né, do governo? Sim. O segundo projeto do governo, o primeiro tinha 500 páginas, esse agora só tem 200. Sim. Em que se detecta essa clara, digamos, supremacia do fisco em relação ao contribuinte. É o que você, digamos, aprendeu da leitura hoje do projeto? Sem dúvida. Eu acho que veio em boa hora o governo ao não tributar ITCMD do PGBL, VGBL, que é algo... Traduz isso para o público não especializado. Num primeiro momento, num projeto que tinha vazado, tinha a tributação dos planos de previdência, né? Então você pagaria também a CBS, os novos tributos sobre esse plano, o ITCMD e os novos tributos sobre esse plano de previdência, mas isso mudou. O governo retirou isso do texto que vai ser apresentado no Congresso Nacional. Então, isso deu uma tranquilidade um pouco maior para o mercado. Mas é um texto denso, é um texto onde você, como vocês disseram, mais de 200 páginas, então já vão para 700 páginas só de regulamentação da reforma tributária. E que, em tese, precisa ser votada antes do recesso, que vai agora em meados de julho. Então, o diabo mora nos detalhes, né? Você precisa analisar tudo isso, ver o que efetivamente vai ter impactos negativos e que podem ser melhorados. É complicado. Acho que fazer essa reforma no reflexo é muito ruim. Acho que tem que ser feita com reflexão, efetivamente. É isso? A questão da reforma tributária... regulamentação. Da regulamentação, da reforma tributária, a apresentação desse projeto hoje, né, com a previsão ali de como seria esse comitê gestor que vai misturar governadores com prefeitos. Eu fiquei pensando hoje, nós temos ciclos de eleição diferentes. Os prefeitos são eleitos com 2 anos de diferença dos governadores. Então, a composição desse comitê, ela vai demandar uma habilidade política, porque são 27 representantes dos 5.500 municípios que o Brasil tem e 27 representantes dos estados. O Bernardo Api, desde que ele concebeu lá a PEC 45, quando ele ainda estava no Centro de Cidadania Fiscal e ele concebeu um projeto ideal de reforma tributária no Brasil, ele sempre tratou o comitê gestor, que é esse que vai dirimir distribuição de tributos entre os entes federativos, como um órgão técnico, quase que um órgão que funcionaria com uma inteligência artificial, que teria uma representatividade apenas ali como demonstração da participação da política nisso, mas seria um órgão muito técnico. Toda a simplicidade que ele tentou levar e garantir na reforma tributária que ele mesmo idealizou, ela já se perdeu, já são 700 páginas. O governo não está conseguindo lidar com uma emenda, uma única decisão sobre um único imposto. Como é que vai lidar com 700 páginas, 19 grupos de trabalho? Então, eu primeiro quero louvar o esforço do Bernardo Api, por mais que ele não tenha conseguido resumir e tudo, eu quero louvar o esforço dele de tentar fazer o ideal. Mas toda a demonstração política de como os assuntos estão sendo trazidos até aqui, o aperto do calendário e a demanda da habilidade política para lidar com a execução do que a reforma tributária aprovar, eu acho que colocam um ingrediente a mais de insegurança para frente. A gente viu o próprio Api na nossa reportagem apresentada há instantes, dizendo que há uma decisão que vem da esfera política e há uma decisão que é da esfera técnica, a qual ele pertence, e ele é uma unanimidade do ponto de vista técnico, elogiado por todos os lados. Mas ele está deixando claro que a questão envolvida na regulamentação da reforma tributária é eminentemente política. Qual seria, então?
Não, William, bom, primeiro tem dois caminhos ali, né? Para cada PLP ele vai ter para cada projeto enviado pelo governo, hoje foi o segundo, vai ter uma dinâmica distinta. A grande questão, os grandes debates, o doutor me corrige se ele tiver uma avaliação distinta, é no projeto no primeiro, né? Sim. Esse segundo aqui é uma coisa meio burocrática, onde prefeitos, governadores, estados vão operar mais. Mas tem né? alguns detalhes. Não, por favor. Tem alguns detalhes. Por exemplo, hoje você tem um julgamento administrativo que é muito elogiado no CARF. Um julgamento onde você tem um órgão paritário com representantes dos contribuintes e representantes do fisco que decidem a jurisprudência administrativa, um órgão absolutamente técnico e que normalmente chega em boas decisões. A partir de agora, e é a previsão que está nesse novo projeto, o CARF deles, o novo conselho administrativo que vai existir, a Câmara Superior vai ser composta só por representantes do fisco. Então você tira hoje uma equidade que você tem, uma paridade efetiva e que dá muito certo. Você não precisa chegar com essas discussões no judiciário no projeto novo. Doutor, por que esse tipo de argumento, que é válido, ele não consegue entrar no Congresso? Por que quando é um assunto sobre taxação, os lobbies organizados, as grandes confederações conseguem entrar e influir no debate? E em debates como esse, sobre fisco, aparentemente a força no Congresso o Congresso acaba acompanhando o interesse do fisco, né? Agora, quando são interesses, vamos dizer, setoriais privados, o Congresso consegue acompanhar o interesse dos setores privados contra o fisco ou contra o governo. Eu diria o setor do contribuinte, cara. Sim, enfia a mão no bolso de cada um de nós. Sim. Cada um de nós. Eu acho que é um debate que vai ser trazido ainda. Eu acho que é um debate de cidadania fiscal, de maneira geral, esses pontos específicos. É muito novo. O projeto de lei novo foi apresentado hoje, né? Então, acho que esses debates ainda vão começar. Nós vamos acompanhar, Pedro. Eu, infelizmente, sou obrigado a interromper aqui a nossa conversa por função do nosso tempo. A gente tem que ir para o intervalo. Queria, então, agradecer muito a sua disposição de vir aqui ao estúdio participar da nossa roda. Pedro Siqueira Neto, advogado tributarista, sócio do Bichara Advogados. Obrigado. Boa noite. Igualmente, também, meu boa noite a meus colegas, que a gente vai trocar para outros assuntos. Aí, aqui a gente joga no time de futebol americano. Tem um time de uma tática e um time de outra. Daniel, obrigado. Boa noite a você em Brasília. Thaís, querido, e Caio também.